Cassiano. Boa noite. A análise que fazemos é em cima daquilo que usamos como discurso com os nossos atletas, que se tivesse que alguém definir hoje, esse alguém fosse o América. Claro que futebol é tão cheio de surpresa que a gente não pode falar que está definido, mas está bem encaminhado. Uma vantagem muito maiúscula e fruto de um trabalho que busca detalhes, sabe? Essas 2 semanas de preparação, 3 no caso, até chegar o jogo de hoje, né? Mostra o quão compenetrado é o nosso grupo. Trabalhou mais, buscou mais. Aí chega desde quinta-feira, vem sendo realizado pela fisiologia, pela preparação física e principalmente pela nossa nutrição, pela nossa nutricionista Isabel, algumas suplementações diferentes, uma hidratação mais elaborada, um treinamento para se hidratar esses atletas de uma forma diferente para conseguir resistir o jogo na temperatura que estava hoje. Hoje, pelo menos até fazer o segundo gol, estava bem um jogo com a característica de série D, né? Chegou um ponto que eu tirei o Tadei, tirei primeiro o Matheus, porque não estavam conseguindo mais combater. Deixou de ser um jogo mais técnico para ser um jogo realmente de disposição e de força. E quem tinha mais energia para suportar a posse de bola que eles estavam tendo e não deixar eles converter essa posse de bola em construção de gol, eu precisava mexer, coloquei os 3 volantes, ficou mais sólido, ficou mais firme. E 2 jogadas pelo nosso lado esquerdo, a gente conseguiu definir a partida e fazer os 3 gols. Mas é como eu bem falei, uma vantagem maiúscula, é seguir muito forte, a Série D é muito traiçoeira. No próximo jogo, sábado, é contar com o nosso torcedor em massa. Eu vi que ontem o ingresso estava bem barato, então que o nosso torcedor realmente compareça para jogar a energia que precisamos para seguirmos em frente nessa tão difícil Série D que temos. Diga-se de passagem, promoção até amanhã com os valores mais acessíveis. Mas, Ranieri, será que nessa altura da competição já tivemos 10 rodadas na primeira fase e hoje foi o primeiro tempo de vocês com o Fluminense? Será que não caberia uma mudança de formatação tática para você não deixar de contar com o Cassiano, que junto com o Renan Bragança é o jogador que tem mais partidas, né, com o América na temporada, e é o artilheiro isolado? Como deixar o artilheiro no banco? O fato não é deixar o artilheiro no banco, o fato é escolher os 11 mais fortes para fazermos o jogo da volta. Se vai ter o Cassiano ou não, aí a semana que vai dizer, claro que o desenvolvimento que não, foi... Mas eu me referi até hoje, por exemplo. Sim. Não, hoje, porque assim, o Matheus fez um jogo muito sólido lá contra o Souza, é um cara que define bem também. Só mostra o quão sortido é o nosso elenco, graças a Deus. A gente estava com dificuldade e devido à contratação do Matheus, a própria contratação também do Balotelli, conseguimos ter... Hoje a gente consegue ter escolhas por dentro para jogar tanto de volante como de segundo. Temos escolhas para se jogar de extremos com a chegada do Regis, com essa briga sadia com o Cassiano, com o próprio Lopo também, que não pode ficar de fora nem ser descartado. Fez 2 grandes arrancadas aqui, porque quando ele entrou aos 40 e já dá uma primeira arrancada, aquilo gera os meninos chamam que abafa, né? Então, que bom que eu tenho todas essas peças para escolher. E é como eu bem falei, a escolha para esse início foi devido ao desenvolvimento que eu vi lá em Souza, do próprio Regis. Hoje o Cassiano já desenvolveu de uma forma diferente, já fez gol também, já foi decisivo, foi importante para ele esse gol, importante demais. E é fazer uma semana forte e escolher a melhor formação para ir tão forte quanto começamos hoje. Sabemos da nossa força dentro da nossa casa, sabemos o quanto a Arena das Dunas nos potencializa para um jogo vertical e é com a mesma vontade, com o mesmo direcionamento que vamos fazer a preparação dessa semana inteira. Eu vou intensificar um pouco mais nessa parte das escolhas, Ranieri, inclusive para o jogo de hoje, porque foi uma América que tinha, em boa parte da Série D do Campeonato Brasileiro, um 11 inicial que o torcedor meio que já conhecia, com o Renan Bragança, Lucas Mendes, a dupla de zaga com Rodrigues e Paraíba, o lado esquerdo com Evandro. E aí Copete fazendo quase sempre esse meio de campo com Alisson Tadei, mais um ou outro na dupla, um ataque com o Cassiano, que nos últimos jogos acabou ficando de fora, e o Galvão junto com o Luiz Thiago. Hoje você fez algumas mudanças e eu queria que você fosse mais específico em relação a elas. A primeira, em relação ao início do Ricardo Luiz pelo lado direito.
a escolha do Balotelli, né, o Copete, por exemplo, ficou como opção no banco de reservas, e pelo lado esquerdo você tinha a opção, por exemplo, de jogar com o Galvão. Hoje ele jogou mais pelo lado direito e na esquerda jogou o Matheus Regis. Principalmente essas 3 substituições para o jogo de hoje, você pudesse falar e especificamente, se o América partir daquele jogo lá em Souza, ele pode ser uma equipe que tenha mais mudanças de uma partida para outra, contando que é um mata-mata e que você pode adaptar aos seus adversários e aos contextos. Me ajuda aí, do Luiz, Balotelli. Luiz, Balotelli e Matheus Regis. Tá, vamos lá. Ô Luiz, é porque a gente não tem informações que a gente, principalmente numa fase como essa, não dá pra gente estar liberando todas as informações para não dar uma oportunidade pra você dizer pra gente. Para não dar a chance do adversário entender como nós vamos enfrentá-lo. O Mendes faz 2 semanas que o Mendes não treina normalmente. Tá cuidando de uma lesão no joelho, né? Então essa lesão vem atrapalhando mesmo. Hoje veio numa condição realmente de um sacrifício, que se precisasse iria entrar e contribuir. Por isso a escolha do Luiz. O Luiz também fez um jogo muito positivo contra o próprio rival. Se nós lembrarmos, foi um jogo muito sólido, deu assistência. Então, existe a concorrência entre eles também, mas a situação do Mendes foi bem em cima disso. O Copete, um pouco parecido. O Copete teve uma virose muito forte durante essa última semana. E o desenvolvimento que o Balotelli também teve lá em Souza me fez ter essa escolha para com o mesmo. Não foi fácil montar esse time para hoje, graças a Deus, pelas peças que temos. O próprio Juto também era um cara merecedor, caso eu tivesse escolhido pelo jogo que fez lá em Souza. Tá? Mas aí a Aroá me dá algo mais, um pisar na área, e hoje a escolha também foi pensando nisso. Graças a Deus o mesmo fez o primeiro gol. Né? E o outro é o Matheus Regis. O Matheus Regis mais pelo ímpeto em definir. O Matheus sempre define, sempre termina a jogada. Então a escolha por ele foi bem específica por isso, e também pelo jogo que ele fez em Souza. Acho que ele fez umas 3 ou 4 finalizações além do gol. Então isso potencializou para começar jogando, mas não quer dizer que seja uma constante e que não podemos mexer para o próximo jogo. Que bom que temos essa condição de variarmos as escalações e não deixarmos cair o desempenho. Muito bem. Em busca do 9, né? Eu vou falar de 2 atletas, um deles é o Luiz Thiago, Ranieri, e o outro é o Galvão, que estiveram um pouco ausentes, vamos dizer assim, do que costumam fazer do jogo de hoje, né? O Galvão parece muito mais, o Luiz também, algumas partidas já teve destaque. Hoje o Luiz esteve um pouco fora, o Galvão também. Essas escolhas e inversões também não terminam influenciando nesse rendimento de atletas? Por exemplo, o Galvão hoje começou aberto na direita, geralmente ele joga na esquerda, né? E se você está aberto também a abrir mão do homem em referência, dependendo do adversário, jogar com 2 abertos. O Galvão, ele é um cara que, graças a Deus, ele consegue jogar dos 2 lados além de 10. Então, um cara que tem e o rendimento não cai tanto. Eu acho que o rendimento hoje, não ser o Galvão que nós costumamos entender que ele possa ser, não foi nem pela condição de jogar num lado ou no outro. Foi mais por causa também da temperatura e do desgaste que foi ocasionado. O Luiz também bota na mesma balança. O Luiz correu muito, principalmente a nível de primeiro tempo, para combater, para pressionar. E o primeiro tempo estava realmente insuportável, estava muito quente e gerou o desgaste que nós esperávamos, né? Mas não esperávamos que caísse um pouquinho o rendimento como houve. Mas jogar com um 9, jogar com 2 9, a gente tem essa condição também. Ou jogar sem, isso é todo um processo que o jogo é que vai falar. O jogo falou bem hoje. Eu precisava fechar, colocar os 3 volantes e assim eu fiz. Quando for necessário também de jogar só com um volante, podendo recuar um Galvão ou o próprio Tadei para segundo volante, como já fiz em outra oportunidade, assim eu farei também. Ranieri, 3-0, primeiro jogo fora de casa, o América com a condição de decidir na arena deu muito forte. O quanto está definida essa primeira eliminatória de mata-mata para o América? No futebol a gente não pode garantir nada. O que podemos falar é que a vantagem foi maiúscula e cabe a nós chegarmos na nossa casa e continuarmos o processo que iniciamos aqui. Para isso acontecer, eu preciso do nosso torcedor do nosso lado. Ainda bem que você bem falou, né? Que a promoção é até amanhã. Então corram, vão no site, já entrem agora, né? Já entrem agora, quem está assistindo ao vivo já vai no site, guarda o seu lugar. Precisamos de você, torcedor alvirrubro, ao nosso lado. E aquela arena, ela quando vocês estão, ela se torna ainda mais forte, muito mais favorável para a gente construir esse processo dessa primeira passagem, dessas 32ª de finais, para chegarmos aonde precisamos, que é no jogo do acesso, mas claro, pensando nesse segundo jogo e lutamos para chegar na 16ª. Para encerrar de uma vez por todas, é curtinha. O elenco é esse até o final ou ainda vai ter novidade?
Não, acho difícil ter novidade. Se tiver uma novidade, é um cara extra classe, acima da média. Sei lá, um Tiquinho do Soares da vida. Estava treinando lá no clube. Esse aí chegaria chegando. Maravilha.